Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma programação aqui. Essa live, onde a gente vai refletir um pouquinho na palavra de Deus, conversar um pouquinho, bater um papo, né? Depois de um feriadão aí. Feriadão que a gente ficou em casa, foi bênção. Ontem foi muito gostoso, ontem foi muito bom. Recebemos aqui a visita da minha grande amiga Vilma, né? E foi muito gostoso estar aqui com ela, a gente almoçou, passamos um tempo gostoso, falamos das coisas de Deus. E foi muito legal. Enquanto você vai chegando, vamos alegrando aí, vamos louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Sejam bem-vindos, Irandilson Alves, Rogério Oliveira. Depois me fala aí como é que tá teu pai, me manda notícias, beleza? E vamos louvar aí ao Senhor com esse cântico do Kleber Lucas. Eu vou seguir com fé. Glória a Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia. Glórias a Jesus. Aleluia. Sou filho de Deus. Não. Vai entrando, vai deixando seu oi para eu saber quem está aqui comigo. Manda um abraço, peça oração. Sinta-se à vontade, a casa é de Deus. Chay Pitinini, seja bem-vinda. Márcia Martins, bom dia, Márcia. Luciana Teles, seja bem-vinda. Noemi Silva. Seja bem-vindo, a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O pessoal está chegando, vamos ouvir mais uma música, né? Enquanto isso, conversando, batendo papo, cumprimentando, né? Que o motivo de alegria estar com você aqui comigo. Quem tem alguma coisa para agradecer, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Exalte o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade. Te agradeço, de Kleber Lucas. Vamos lá, glória a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia. Bispa Cida, bom dia. Seja bem-vinda, onde estive com você no culto. Mesmo virtualmente, mas estamos juntos. Aleluia. Cante. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Aleluia. Você não só mudou, não. A honra, glória a Deus. A força, o louvor a Deus que levanta as minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Aleluia. Aldenice Silva, Dona Luzia Furukawa, seja bem-vinda. Aleluia. Não me deixou morrer E nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você pode, estou rouco. mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Ai. Só vivo pra
você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas. Glória a Deus, dona Luzia. Que tenhamos realmente um dia cheio, repleto de bênçãos de Deus. Aleluia. Ele mudou e vai mudar a tua vida. Aleluia. A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso? Bom dia, Jaime. Seja bem-vindo. A paz. Não só do mundo, não. A honra, a glória, a força. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel mesmo. Aleluia. Ele não tarda, ele não falha. Ele é fiel mesmo. Aleluia. Amigo Jamoc, seja bem-vindo, Merielle, Aparecida da Silva. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Mel. Saudade, Cida. Sejam bem-vindas, Tamip e Jamoc. Um beijo no coração de vocês. Aleluia. Minha amiga Vilma Rockleitner, seja bem-vinda. A paz. Glórias a Deus. Vamos pôr uma musiquinha aqui de fundo. Glória a Deus. Socorro. Não estou pedindo socorro. É que ela acabou de entrar. Seja bem-vinda, Socorro. Aleluias. Aí, um fundinho musical. Vou gravar mais umas músicas aí na pendrive para poder variar um pouco. E hoje eu aqui com essa camiseta de bem discreta, né? Uma camiseta que eu não consigo me perder no meio da multidão. E se eu estiver andando na rua aí, bom dia, meu sobrinho. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Doutor Diego, advogado lá de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Diego, Rosimeire, né, Meirinha. E essa camiseta aqui é complicada. Se eu sair na rua passar o catavelho, não tem como fugir, né? Ele vai me detectar facilmente. Oh, aleluia, glória a Deus. E hoje é um dia maravilhoso. Hoje é quarta-feira, né? Ontem tivemos um feriado, como eu comentei no início da live. Eu tive aqui em casa o prazer de receber minha grande amiga Vilma, né? A sua filha Nieves, o Michael. Tivemos uma tarde maravilhosa. João Oliveira, Pupa, seja bem-vindo em nome de Jesus. E foi um tempo gostoso no Senhor, onde a gente pôde conversar de vários assuntos. Passamos uma tarde deliciosa. E é muito bom isso, né? Mesmo em isolamento social, nós ainda temos contato com algumas pessoas. E eu louvo a Deus por isso. E aí depois, mais no final da tarde, nós sentamos ali na mesa, começamos a conversar, a discorrer sobre as coisas do Senhor. E foi muito proveitoso, foi muito bom mesmo estar com pessoas e poder conversar. Uma coisa que me faz muita falta é essa questão do convívio social, de ter pessoas ao meu lado, de abraçar, de beijar. Eu sou muito carente nesse sentido, assim, de abraçar, de beijar. E isso me faz muita falta, né? E ontem foi um tempo muito maravilhoso que Deus nos preparou. E hoje nós teremos o culto online, o culto live, às 19h30, o pastor Paulo Tomé estará ministrando a palavra. Então, não esqueça, acesse o canal do YouTube, se inscreva para você ser avisado do culto. Vai ser uma grande bênção, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Amém? Então, glória a Deus. E vamos aqui refletir um pouquinho na palavra de Deus. E que você preste bastante atenção e guarde o teu coração. Quando nós estamos refletindo na palavra, é importante que você tenha um tempo para isso, né?
A Bíblia não é um livro simplesmente de se ler, né? Nós temos que orar, pedir que Deus fale conosco, que Deus nos direcione, diferente de uma revista, de um gibi ou de um livro mesmo, onde você pode lê-lo simplesmente, né? Quando você senta para ouvir ou para ler a palavra, é importante que você tenha um tempo para ela, porque Deus, Ele tem desejo de falar. Tanto é que lá em Apocalipse ele fala várias vezes uma coisa que é repetitiva. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir. Mas para que serve ouvido se não é para ouvir? Tem muita gente que tem ouvido para escutar. Tem um dito popular que diz que entra de um lado e sai do outro, né? Ou seja, não fica aqui no meio. Então nós temos que ruminar a palavra de Deus. Cleverson e Dani, sejam bem-vindos. Iris Ferreira. Então nós temos que realmente ruminar a palavra. Como é que funciona isso? Como é que o animal, o gado faz isso? Ele mastiga o alimento, ele tira os nutrientes, ele engole, ele volta aquele alimento, mastiga, e isso até consumir todos os nutrientes que ele tem. Então nós temos que fazer isso, nós temos que mastigar bem a palavra, comer bem a palavra, nos alimentar dela, reter tudo que podemos ter dela, porque cada dia tem uma revelação. Você pode ver, cada dia que você vai ler aquele texto, Deus fala de uma forma diferente. Eu lembro que há muitos anos atrás, ontem inclusive na reflexão na Bispa Cida, no culto lá na residência dela, eu estava assistindo a irmã lá, a pastora... Esqueci o nome da pastora, perdão, eu sou péssimo para nomes, detalhes. Ela falou sobre o Salmo 23. Mas eu me lembro que uma vez, há alguns anos atrás, eu estava num culto e o pastor pegou e falou assim: vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo capítulo 23. E eu, na minha presunção, eu falei: caramba, o que mais tem de tirar desse Salmo? Então eu já tinha pregado sobre ele, já tinha ouvido ele, muitas pessoas falaram. E aí eu, na minha presunção, falei: o que mais pode arrancar desse Salmo? Eu fiquei de queixo caído, porque Deus trouxe umas revelações tão poderosas da palavra, uma ótica, uma visão tão diferenciada daquele texto, e eu fiquei assim, falei: caramba, olha que riqueza. Então a palavra, ela é como um tesouro verdadeiramente. Aliás, não é como um tesouro, ela é um tesouro, que lá desse tesouro você tira coisas novas a cada dia. Então nós não podemos simplesmente: mas eu já ouvi essa palavra, porque muitas vezes quando nós fazemos isso, nós fechamos a nossa mente para aquilo que Deus muitas vezes quer falar conosco. Uma palavra ministrada, por exemplo, eu sempre falo, quando eu vou pregar na igreja ou em qualquer lugar, agora aqui mesmo, né, eu vou estar ministrando, eu vou ler um texto, vou falar a mesma coisa, só que para uma pessoa, Deus vai falar de uma maneira determinada para uma situação que ela está vivendo. Para outra pessoa, Deus vai falar de outra maneira, sendo que o texto lido e a ministração é a mesma. Só que a situação que eu estou vivendo é diferente do meu irmão. Então nós temos que ter verdadeiramente isso no nosso coração. Abrir o nosso coração para que Deus fale conosco. Porque o texto pode ser o mesmo. A ministração que eu vou fazer, não vou falar diferente para cada um. Vou falar algo que Deus colocou no meu coração. Mas você é uma pessoa diferente do teu irmão que está ao teu lado. Então Deus vai falar com você de uma forma especial. Então abre o teu coração para aquilo que Deus tem para falar. Mateus Henrique, seja bem-vindo em nome de Jesus. Simone Andrade, bom dia Simone, a paz do Senhor, tudo bem? Então agora, como eu tenho sempre falado, eu vou começar a ler a palavra e não vou mais cumprimentar você. Então todos sejam bem-vindos. Tanto aqueles que já chegaram, como aqueles que haverão de chegar e como aqueles que haverão de assistir o vídeo durante o dia, né? Então cada dia, por exemplo, agora tem aqui pelo Facebook, tem 14 pessoas comigo. Mas ontem, por exemplo, no final do dia, tinham 88 pessoas que tinham visualizado a ministração, tinham assistido. Então, depois da live, ele permanece e as pessoas vão assistindo e Deus vai falando. Hoje alguém vai ver? Sim, Deus vai ver e Deus vai falar da mesma maneira com a pessoa, naquilo que ela tem necessidade de ouvir, amém? Lucas Campos, seja bem-vindo. O evangelista Lucas, seja bem-vindo. Esse jovem professor de teologia, um grande conhecedor da palavra, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu gostaria de ler com você em Josué capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 13. Josué 14, do versículo 6 ao versículo 13.
E eu estou rouco hoje, então a água está indo embora já. Vamos lá. Diz assim a palavra: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus, é o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, para guerrear e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como disse o Senhor. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverarem em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Eu li até o 14. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por essa manhã, te damos graças por esse momento, por essa palavra, por esse texto, ó Pai. E que ele fale aos nossos corações, Senhor, nos animando, nos dando vigor, nos dando força, ó Pai. Porque esse texto, ó Pai, essa palavra é alimento para a nossa alma. Que nós sejamos alimentados, fortalecidos e animados para seguir adiante. Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Te pedimos, abençoa a vida do teu filho. Abençoa cada um dos que estão ouvindo e assistindo essa ministração, ó Pai. E aqueles que haverão de assistir, ó Pai. Que possam ser abençoados por Ti e pela Tua palavra. Eu me coloco nas Tuas mãos e peço, ó Pai, usa-me conforme Teu propósito na vida do Teu filho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos aqui um texto bem conhecido, muito interessante, que fala sobre um homem. E talvez você não conheça a história muito bem desse homem. Quando eles estavam para entrar na terra, Deus tocou no coração de Moisés e ele enviou um homem de cada uma das 12 tribos para espiar a terra, para conhecer o poder bélico, para saber o que essa terra poderia produzir, quantas pessoas, serão poucas ou muitas, nas cidades que estavam ali. Então esses 12 homens entraram pela terra e começaram a espiar, a avaliar a situação da terra. Nós pensamos que simplesmente o povo de Israel, Josué, Moisés, eles agiam alienadamente, aleatoriamente, sem uma estratégia, sem estudar, sem buscar, porque eles oravam a Deus e seguiam os direcionamentos de Deus. Mas eles tinham que conhecer a terra onde eles haveriam de pisar e saber como deveriam agir. Então Moisés mandou esses 12 homens, dentre eles Josué e Calebe. E eles foram à terra, conheceram a terra, viram que a terra era boa para se morar. A Bíblia fala que 2 homens adultos tinham dificuldade de trazer um cacho de uva. A gente vai na feira, compra um cacho de uva, um negocinho desse tamanho assim. Imagina o tamanho dessas uvas, desse cacho. Então eles trouxeram, e desses 12 que entraram na terra, os 12 viram a mesma coisa, que era uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, como era a promessa de Deus para aquele povo. Só que nós, muitas vezes, diante de cada situação, nós temos que ter uma ótica segundo o coração de Deus. E 10 dos 12 voltaram e disseram: não, a terra é muito boa mesmo, a terra dá fruto, a terra é isso, a terra é aquilo. Mas, porém, esse mas, porém, geralmente vem para atrapalhar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E esses 10 começaram a falar de uma tal maneira que colocou temor, não de Deus, mas daquele povo, colocou medo no coração do povo.
eles começaram a dizer que perante os olhos deles, eles eram como gafanhotos diante daqueles homens que estavam naquela terra, que não conseguiriam entrar, que não conseguiriam conquistar, que não conseguiriam diminuir. E a maior parte do povo esfriou seu coração, se esmoreceu e eles desanimaram daquilo. Em contrapartida, Josué e Caleb tiveram uma ótica segundo a ótica de Deus, que tinha tudo isso mesmo, que tinha os gigantes, que tinha os problemas, tinham cidades fortificadas, mas eles sabiam que Deus era com eles, que o mesmo Deus que tirou eles da terra do Egito de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, com tantos sinais, prodígios e maravilhas, como fez no deserto, que o mesmo Deus que havia prometido era fiel e era justo e era poderoso para entregar a promessa que tinha sido feita àquele povo. Então, reparem bem, 10, eles tinham uma visão derrotista, uma visão que dizia não vai dar certo. Eles não confiavam naquilo que Deus tinha prometido. Eles viam que realmente Deus tinha falado a verdade em relação à terra, mas o seu coração se esmoreceu, porque eles viram os problemas e não tiveram coragem de enfrentar. Já Josué e Caleb tiveram uma posição totalmente oposta à que eles tiveram. Eles disseram, não, é verdade, vai ser difícil, vai ter batalha, vai ter luta, mas nós vamos conquistar. Deus está conosco, Deus está na nossa vida e Deus vai entregar a vitória. Então a visão foi a mesma, mas a ótica foi diferente. O que eles viram foi o mesmo, mas o que a conclusão que eles chegaram foi totalmente diferente. Então eles chegaram a uma conclusão que porque era muito difícil, tinha muitas barreiras, muitas dificuldades, eles não iriam conseguir. E Josué e Caleb falam, não, eu sei que tem tudo isso, mas nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco. E um dos grandes problemas é que nós pegamos a Bíblia e nós não analisamos e não temos na nossa mente que isso foram fatos que aconteceram no passado, situações reais, tão reais quanto a que nós vivemos no nosso dia a dia, e achamos que isso é um livro de história, né? Eu ganhei essas duas revistas aqui, né? Até preciso ler, da Nieves, né? Isso é um conto, é uma história inventada, é algo assim que não tem fundo de realidade. Às vezes até tem alguma coisa que é real, mas se você for analisar é uma história. E muitas vezes nós pegamos a Bíblia e lemos ela, quando lemos, né? E pensamos que é exatamente uma historinha para a gente contar para as crianças, a Arca de Noé, vão contar dos bichinhos e tudo mais. Esquecemos que isso são relatos que aconteceram no passado. Situações reais de guerra, de batalha, de peleja. E aí nós começamos a olhar com a ótica desses 10, falando, isso aqui é só história, não acontece na nossa vida. Como ontem eu estava conversando com a Vilma, com a Neves, com o Marco e a minha esposa na mesa, e nós começamos a questionar essa situação de que no passado nós víamos sinais, prodígios, maravilhas, então Deus tinha que manifestar sua glória para que aquele povo o conhecesse. E outro detalhe, você pode ver um número de milagres que acontecem dentro da igreja, os milagres verdadeiros, diminuíram bastante em relação àquilo que foi escrito na palavra. Por quê? Porque o homem deixou de buscar a Deus, o homem deixou de ter uma busca sincera, de se preencher da palavra, de buscar o poder de Deus. Então Deus não mudou, a Bíblia fala que Ele não tem sombra de variação. O que mudou foi o ser humano, fomos nós que deixamos de buscar a Deus com a mesma intensidade que se buscava no passado. Eu tinha uma pessoa na igreja há muitos anos atrás, que domingo de manhã cedo a gente fazia a consagração, então eu não me lembro se era das 8 às 9 ou das 9 às 10, era uma hora de oração. E era uma pessoa que tinha um cargo na igreja, não era um membro simplesmente, né? Que a gente espera que uma pessoa que é ungida diácono, presbítero, pastor, ou bispo, sei lá qual for a unção, ela tem mais intimidade com Deus, tem mais busca de Deus. É isso que teoricamente a gente teria que ver, né? E aí eu dobrava meu joelho e ficava lá uma hora de joelho orando, buscando a Deus, orando pela igreja. Nossa, e aí passava aquela hora que eu nem via. E ele pegava, chegava, além de chegar atrasado, dobrava o joelho, ficava lá 10 minutos orando, e olha lá, quando não era 5 minutos, levantado, ficava sentado. Eu acabava de orar e chegava para ele e falava, escuta, mas você não tem o que falar com Deus? Não, eu já conversei com Deus, já orei a Deus. Falei, caramba, só 10 minutos? É só isso que tem para pedir? É só isso que você tem para agradecer? É só isso que você tem para falar com Deus?
Ele fala, já orei, né? Ou seja, não tem intimidade com Deus. Aí é uma pessoa de milagre só, né? Tem uma vida de cristão tantos anos e só um milagre. Toda vez que ele ia pregar, ele falava sempre só a mesma coisa. O livramento de um acidente que ele sofreu, era só aquilo que ele tinha para falar. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem intimidade com Deus, não tem experiência com Deus, então não tem vida com Deus. Tem um título, mas não tem uma experiência com Deus. Então sempre a pessoa vai contar aquela mesma história, porque não tem novidade. A Bíblia fala que a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Então a nossa experiência com Deus tem que se renovar. Às vezes a experiência pode ser até a mesma, mas a resposta de Deus, a maneira de Deus agir vai ser diferente na nossa vida. E nós vamos acrescentando essas experiências na nossa vida para glorificar o Senhor. E esse homem, Caleb, isso passaram não sei alguns anos. E se você for lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 24, você vai ver que Deus deu essa promessa a ele, a Caleb. Deus deu essa promessa, que a terra que ele tinha ido espiar seria dele, em possessão perpétua. Ou seja, seria da sua descendência perpetuamente. E aí o que acontece? Chegou, eles entraram na terra e tudo mais, e Josué começou a distribuir as terras pelas tribos e tudo mais, começou a distribuir as tribos, pegou os levitas e separou no meio do povo para cuidar da questão religiosa. O levita não tinha possessão na terra, ele simplesmente era distribuído entre as 11 tribos para ensinar a palavra, para cuidar, né, do povo no sentido espiritual. Então eles eram um povo que eram distribuídos. Então as outras 11 tribos foram recebendo suas porções. E nesse texto que nós chegamos aqui no capítulo 14 de Josué, Caleb chega para Josué e traz à memória aquilo que havia acontecido. Você lembra que nós entramos, nós espiamos, tudo isso para você entender mais ou menos o porquê chegamos aqui, né? Aí ele traz a memória de Josué e fala, olha, você lembra que Moisés recebeu uma ordem de Deus, que essa terra seria minha. E aí ele começa a narrar a sua maneira de ver e como é que ele estava encarando esse desafio. Ele falou, olha, na época que eu entrei na terra com você e com os outros irmãos que desanimaram, eu tinha 40 anos. E hoje, passaram-se 45 anos, eu tenho 85 anos e eu tenho o mesmo vigor que eu tinha no passado. Para entrar e para sair, para guerrear. E eu sei que eu vou entrar na terra e tem muita coisa para fazer, tem muita batalha para guerrear, tem muitas cidades para conquistar. Então me dá a minha parte que foi prometida pelo Senhor através de Moisés, e você foi testemunha, porque eu quero entrar, porque eu quero tomar posse daquilo que o Senhor me deu. Eu vi e mexe, eu brinco, que eu sinto saudades dos meus 18 anos. Ontem mesmo eu estava sentado aqui no sofá com a minha esposa, e eu cruzei a perna de uma tal maneira, dobrei as pernas, coloquei as duas em cima do sofá. Aí quando foi para desdobrar a perna, Jesus amado, doeu pra caramba, né? Aí eu falei, que saudade dos meus 18 anos. Porque quando nós somos jovens, nós temos vigor, nosso corpo responde melhor. E não tem nem comparação uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. Ela é muito mais ágil, não tem dores no corpo por causa desse tipo de situação. E aqui nós estamos vendo um homem, você vai falar, mas pastor, a cronologia era diferente, eles vinham mais, não sei o que, ppp. Mas ele já tinha uma idade avançada. Ele tinha 85 anos, gente. E ele disse para Josué que ele estava com o mesmo vigor, o mesmo ânimo para conquistar aquilo que Deus tinha prometido na vida dele, do que ele tinha há 45 anos antes. Ou seja, ele tinha vivido 45 anos, tinha envelhecido, como todo mundo nessa caminhada envelheceu, mas ele tinha um diferencial, ele tinha um bom ânimo, ele continuava crendo nas promessas de Deus. Ele continuava crendo que Deus estava na vida dele da mesma maneira, não só fisicamente, mas espiritualmente, e Deus estava honrando a vida dele naquilo que ele creu. E ele falou para Josué, dá-me, porque eu sei que tenho coisas para enfrentar lá dentro. Nós muitas vezes chegamos num momento da nossa vida e nós começamos a querer descansar, né? Botar um chinelo no pé e falar, bom, agora eu não vou fazer mais nada da vida. Caleb não foi assim.
Ele sabia que tinha batalha, ele poderia chegar e falar, não, olha, eu sei que eu vou entrar num cantinho, ficar no meu cantinho, não vou incomodar ninguém, não vou mexer com o povo da terra, mas não, ele falou, eu tenho que ir lá porque tem guerra para mim, tem batalha para mim, eu vou conquistar aquilo que Deus me prometeu. E aí Josué chega e fala, que seja assim na tua vida, toma posse da terra, porque eu lembro que a promessa foi feita na tua vida. Então o que nós devemos tirar como lição desse texto? A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que Caleb, por mais que ele tivesse envelhecido, por mais que ele tivesse caminhado, tivesse batalhado, feito tantas coisas, ele não perdeu o foco, ele não perdeu a visão de Deus. Da mesma forma que há 45 anos antes, ele falou com Moisés, falou, olha, é verdade, tem tudo isso, mas Deus vai entregar essa terra nas nossas mãos. Ele estava depois de 45 anos com a mesma visão, com o mesmo ânimo e com o mesmo posicionamento que ele tinha 45 anos antes. Ele sabia que Deus não havia mudado, que Deus não voltava atrás da sua palavra, que cumpria aquilo que ele prometia. Então ele tinha a mesma visão de 45 anos atrás. Passaram-se 45 anos e a visão dele não mudou. Ele continuou crendo, ele continuou entendendo. E entenda o seguinte, hoje você está vivendo uma batalha, você está vivendo uma luta. Essa luta vai passar, diga amém. Mas depois dessa luta vem outra luta. Pastor, não me fala um negócio desse, pastor. Você não quer ter uma vida, como diz a Bíblia, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória? Se eu vou viver uma vida de vitória em vitória, porque eu vou ter batalha por batalha, né? Então entenda o seguinte, na nossa vida, enquanto nós estamos sobre essa terra, eu não sei quantos anos eu vou viver. Esse ano eu estou com 58, vou fazer 59. Não sei quantos anos me restam, 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá, né? Como eu brinquei, falei, eu fiz um cálculo matemático, se eu chegar aos 84 anos vivo e bem, eu consigo fazer bodas de ouro, né? Mas não sei se eu vou chegar até lá. Até brincaram comigo, não, se eu chego até as bodas de diamante, 75 anos, falei, não, é muito tempo, gente, muito tempo. São 50 anos pra frente, vou estar com 108 anos, misericórdia, é muito tempo. Eu não quero isso pra mim não, quero ir pra eternidade, quero ir pra glória. Então o que acontece? Nós temos que entender, enquanto nós estamos nessa terra, nós vamos ter problemas, vai ter dia e noite, vai ter primavera, verão, outono e inverno, vai ter, tudo isso vai continuar. Então os problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia são uma realidade. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você lutar, porque problema a gente vai ter sempre. Algumas pessoas até se ofendem comigo quando vêm falar alguma coisa comigo, e eu falo assim, mas problema todo mundo tem. E a pessoa parece que acha que eu estou menosprezando, não é questão disso. Todo mundo tem problema. Por exemplo, hoje quem não está com algum problema financeiro? Todo mundo está passando por uma situação financeira. Se o problema fosse só meu, eu ia falar, pô, verdadeiramente é uma coisa específica, mas todo mundo está vivendo uma situação complicada. Então, olhe com os olhos de Caleb. Essa batalha vai passar, você vai conquistar a sua vitória, você vai viver o excelente de Deus. O sobrenatural de Deus vai agir na tua vida, mas você vai ter outras batalhas pela frente para você vencer. Você vai ter, eu quero declarar sobre a tua vida que a palavra de Deus é verdade, que você vai ser uma pessoa que vai viver de vitória em vitória. Assim como Caleb lutou tantas batalhas e quando eles entram na terra, Caleb fala, eu quero tomar posse daquilo que Deus me deu. Como promessa. Você tem promessas na tua vida, você tem batalhas para realizar, lutar e conquistar. Você tem a tua família para lutar por ela. Você tem a tua vida espiritual para lutar por ela. Você tem o teu ministério para lutar por ele. Então tenha essa ótica de Caleb. Não importa quantos anos vai demorar para você conquistar aquilo que Deus prometeu na tua vida, porque fiel é aquele que prometeu. Mas não perca o foco de Deus. Não perca Deus da tua vida, não perca Deus dos seus olhos. Teve promessas na minha vida que foi assim, como um passe de mágica. Deus falou e aconteceu e aquela coisa toda, mas teve coisas que demoraram muitos anos para acontecer.
Meu pai, por exemplo, eu contei esses dias o testemunho da conversão da minha família. Meu pai, foram 22 anos de oração pelo meu pai, até que ele se converteu. E foi uma conversão genuína mesmo porque a vida dele foi transformada, ele mudou radicalmente. E hoje ele está na glória com o Pai, me aguardando você lá na glória. Mas foram 22 anos de oração por aquele velhinho. Então nós temos que entender que não importa o tempo que nós temos que aguardar no Senhor. O que importa é que nós aguardemos no Senhor, que nós tenhamos essa visão, que nós mantenhamos os nossos olhos fixos em Deus. A sua palavra, na sua promessa, porque ela não volta vazia. Toda palavra saída da boca de Deus, ela não volta vazia, ela vem e cumpre o seu papel. E nós temos aqui a palavra de Deus para que nós possamos ter um direcionamento. Ela é a nossa bússola. Ela é aquela que nos mostra a direção que devemos seguir. Ela tem que ser o nosso alicerce. Nós devemos estar alicerçados na palavra. Porque ela é uma rocha firme que não deixará nos abalar. E Caleb chega e fala, olha, eu tenho consciência que não vai ser fácil. Uma pessoa de 85 anos, ela quer descansar geralmente. A pessoa se aposenta e quer ter um tempo de descanso, quer ter um tempo de renovo. Fora a Claudecir, que ela se aposentou do trabalho e continua trabalhando e faz curso, e faz. Mas via de regra, a pessoa que se aposenta, ela quer ter um tempo de descanso, né? Um tempo de parar, mas é difícil. A pessoa chega e não, tem que fazer e vai embora, né? E esse homem, esse Caleb, ele falou, olha, eu cheguei ao ponto onde a promessa de Deus vai se cumprir, eu vou tomar posse da minha terra. Só que para eu tomar posse da minha terra, eu sei que ainda tem muita batalha pela frente, com 85 anos. Então não importa o tempo que está demorando para que se cumpra a palavra de Deus na sua vida. Não importa o tempo que você vai viver, lutar, batalhar, não importa o tamanho da batalha. Mas importa é que Deus está na tua vida e Deus é contigo por onde quer que tu fores. Então, creia nisso. Pastor, mas está demorando. Não desanima, não muda os seus olhos daquilo que Deus falou para a tua vida. Deus tem sido fiel na tua vida e Deus não vai deixar de ser fiel, porque essa é uma característica dele. A fidelidade é uma característica do caráter de Deus. Ele é fiel à sua palavra, ele cumpre. Tem um texto que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, se foi verdadeiramente Deus, porque está cheio de gente correndo atrás de falso profeta aí, recebendo palavra de nhenhenhê, e aí não se cumpre e as pessoas vão falar, mas Deus falou. Não foi Deus que falou, porque até a própria palavra de Deus diz, ai daquele que diz assim, diz o Senhor, e eu não disse nada. Então tem muito falso profeta levantando palavras sobre a vida de pessoas, e as pessoas baseiam sua vida na palavra de homens e não vão viver as coisas que foram prometidas, porque não foi Deus que prometeu. Então busque conhecê-lo através da sua palavra, busque ter intimidade para você conhecer a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela é inconfundível. Quando Deus fala, você sabe que foi Deus. E muitas vezes a pessoa, por não conhecer a voz de Deus, sai andando atrás de profeta, atrás de profetada, atrás de revelamento, e acaba quebrando a cara, porque não foi Deus que falou. Então, tudo que Deus tem que falar está dentro desse livro. Se alguma palavra de profecia vier contra aquilo que está escrito aqui, lança fora, porque não foi Deus que falou. Tem gente que está recebendo palavra de profecia aí, palavra de coisa, de bens materiais, de tantas coisas que não estão contidas nesse texto. Está engolindo esse negócio falando, não, Deus falou, mas Deus não falou, porque Deus não vai contradizer a sua palavra, nunca. Entenda isso. Deus nunca vai falar uma coisa para você que seja contrário àquilo que a palavra de Deus está escrito, a Bíblia está escrita. Então guarda isso no teu coração. Entra diante da presença do Senhor, ora, busca, jejua, leia a palavra, tenha intimidade com Deus. Deus vai falar contigo, Deus vai instruir a tua vida.
Aí você vai ser fortalecido, fortalecida, edificado na palavra, edificada na palavra. E não importa as batalhas que você vai enfrentar na tua vida, nunca desvie os teus olhos de Deus. Seja como Caleb, 45 anos se passaram, o seu ânimo continuou o mesmo. A sua fé continua a mesma, ele continuou crendo em Deus. Então guarda isso no teu coração. Deus falou muito antes a Caleb através de Moisés. Deu a promessa. E aqui nesse texto passaram-se muito tempo. Ele conquista. E ele entra na terra para tomar posse e vai batalhar para conquistar aquilo. Tem pessoas que oram, Deus, eu quero ter uma família, quero ter uma esposa, quero ter um marido. E aí entra um relacionamento, vê que o negócio não é tão doce assim como parece, né? Que a rapadura é doce, mas não é mole, né? Como dizem por aí. Aí, Deus, mas não foi a mulher que eu pedi. Pera, mas você queria uma família, você acha que vem tudo pronto? Casamento não vem com manual de instrução não, gente. A gente vai edificando, vai construindo cada dia. Deus, eu quero ser pai. Aí vem o filho e começa a dar dor de cabeça. Mas Deus, não foi isso que eu pedi. Você pediu um filho. Então aprenda a educá-lo, aprenda a criá-lo, aprenda a amá-lo, a repreendê-lo. Então nós temos que entender que tudo vem com batalhas. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Então não desfoque os seus olhos de Deus. Seja como Caleb, 45 anos lutando, batalhando no deserto, guerra e tudo mais. Chega aqui, eu vou conquistar, porque Deus prometeu. E eu sei que eu tenho coisa para fazer ainda. Então tem muita coisa para acontecer na tua vida em nome de Jesus. E você vai ser vitorioso. Você já é mais que vitorioso, porque se você tem Cristo Jesus, você pode não conquistar uma mansão no Morumbi aqui nessa terra, mas lá no céu já existe uma mansão preparada para você, que o Senhor foi preparar e voltará para te buscar e levar para morar com Ele. Todas as coisas que acontecem aqui na terra são passageiras. A eternidade é lá no céu. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós te damos graças por mais uma manhã, Senhor, com o teu povo, ó Pai, falando da tua palavra, refletindo, meditando, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, fale profundamente a cada coração que ouvi-la. E possa verdadeiramente trazer um ânimo na vida do teu filho, ó Pai. Porque as batalhas virão, mas nós venceremos em nome de Jesus, ó Pai. Nós continuaremos caminhando, nós veremos sempre a tua boa mão sobre a nossa vida, ó Pai. Se andarmos no teu caminho, na tua palavra, Senhor, certamente a tua boa mão se manifestará. Deus, eu quero clamar sobre cada vida que agora está passando por aflição, por angústia, por dificuldade. Que tu tenhas misericórdia, ó Pai, dessa vida. Que tu envies o teu refrigério, o teu bálsamo, ó Pai. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. Que essa seja uma verdade na nossa vida. Que nós aprendamos a não temer o que o mundo possa fazer conosco. Porque nós estamos na tua mão, Senhor. Deus, eu te peço, ó Pai, abençoa poderosamente a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui nessa manhã. Visita, Senhor, Leonardo, ó Pai, pelo teu poder, ó Pai. Estende a tua mão de poder, Senhor. E eu quero repreender, Senhor, toda a atuação do inimigo nas nossas mentes, ó Pai. Que nós possamos ter verdadeiramente o capacete da salvação, blindar a nossa mente, ó Pai. Todo sentimento de suicídio, ó Pai, todo sentimento de morte, toda depressão, ó Pai, todo espírito de depressão sobre a vida do teu filho, eu repreendo agora em nome de Jesus, Senhor. Que nesse tempo de isolamento, ó Pai, nós aproveitemos para ter comunhão contigo, Senhor. Deus, abençoa poderosamente a vida do teu servo, ó Pai. Aquele que tem necessidade, entra com a tua providência agora, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E a voz está indo embora. Glória a Deus. Então guarda isso no teu coração. Aplica a palavra de Deus na tua vida. Amém? Deixa eu ver aqui o que o pastor Paulo Duval escreveu. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos aquilo que contemplamos. Vamos contemplar ao Senhor, pois somos imitadores de Cristo. Amém? Glória a Deus, meu amado. É isso mesmo. Então nós temos que realmente ter isso na nossa vida. Ter essa palavra de ânimo, ter essa palavra de força e de vigor. Então você não sei a tua idade, mas o Senhor é na tua vida. O Senhor é aquele que te fortalece, aquele que te guarda, aquele que te direciona. E você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Nós vamos sair dessa pandemia, nós vamos dar a volta por cima e nós vamos refletir agora a glória do Senhor nessa terra. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então vamos dar os avisos rapidinho. Vamos para os cartazinhos. Esse aqui mesmo. Canal do YouTube.
Oficial Médio, Oficial Ministério Missão Evangélica Jaboque. Então esse é o canal da nossa igreja. Hoje às 19h30 teremos culto online, culto live, aliás. Então clica lá, inscreve-se, clica no sininho para você ter notificação. 19h30 vai começar o culto, vai ter louvor, vai ter palavra, vai ter uma bênção, vai ter oração. Então vai ser um culto completo. E eu te convido a participar. Então esse é o canal Oficial Médio. E aqui no canal da igreja, né, você tem lá os dados para contato com a igreja. Então você que pode abençoar com um quilo de alimento, com uma cesta básica. Nós estamos com esse projeto de assistência social. Então você pode estar contribuindo. E o pastor Beto, a irmã Ana estão à frente desse trabalho, poderão buscar os alimentos que você está doando. E se você tem necessidade, não passe fome à toa. Entre em contato conosco e nós vamos te abençoar com uma cesta básica também, ajudando você nesse momento de dificuldade, ok? Não fique sozinho em casa, não fique abandonado. Se você está precisando de ajuda, entre em contato. E o WhatsApp da igreja é 97968-9007. Vou repetir, 97968-9007. Então, entre em contato com o pessoal lá e exponha a sua necessidade. Se você puder abençoar, abençoe. Se você tem necessidade, seja abençoado. Se precisar de mim também, eu estou aqui à tua disposição, ok? Vamos lá. Estou acelerando, Tiazinho, estou acelerando, tá bom? Esse é o meu canal do YouTube, que eu nem me lembrava mais que eu tinha. E eu resolvi reativá-lo. Então vai lá, se inscreva, se inscreva, clica no sininho. Quando tiver material novo que eu pretendo colocar, você vai ser avisado. Então é Ricardo Alves Kindersman, lá no YouTube, ok? E o último aviso é o canal do meu sobrinho, Marquinhos Oliveira, lá de Minas Gerais. Quero mandar um beijo para ele. Então se inscreva no canal dele. Os 3 canais são no YouTube, ok? Então se inscreva no canal dele. É o canal Zoeira e Louvor, né? Então ele canta, ele toca, ele louva com alguns hinos e faz algumas brincadeiras. É um canal bem jovem. Você que é jovem de 0 a 80 anos, né? Entra lá, você vai curtir. É bem divertido o canal. Então eu recomendo, vai lá, assina o canal dele. E eu não tô ganhando jabá não, viu, gente? Não tô ganhando jabá com isso não, né? Tá bom? Então é isso aí, meus amados. Entra lá no canal da igreja, é Oficial Merge. Assista lá os cultos que estão lá salvos, são gravados. Tem cultos lá, tem um culto que eu ministrei, que a pastora Renata ministrou. Domingo, não sei se é domingo agora, agora me falha a memória. Mas eu acho que é o culto da família. Quem vai estar ministrando é o pastor Luiz Felipe, se não me falha a memória, às 10h30 da manhã. Então os cultos são quarta às 19h30 e domingo às 10h30 da manhã. Nesse tempo de pandemia, sem culto presencial, são só esses 2, tá? Então acho que domingo agora é o culto da família, quem vai ministrar é o pastor Luiz Felipe. Então vai lá, assiste, Deus tem uma palavra para tua casa, para tua família, que vai ser uma grande bênção, ok? Então hoje às 19h30, culto, vai lá, acessa, participe, cultue o Senhor na tua casa. Faça da tua casa um altar ao Senhor, ok? Meu amado, minha amada, eu vou embora. Vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui em casa, vou buscar um pãozinho para tomar café. E eu te aguardo amanhã. Amanhã, se Deus permitir, nós seremos juntos novamente, tá bom? Um beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor e tchau, tchau e tchau.